Hello, hermanos e hermanas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu mesma, Fernanda, de um tema que eu mesma, Fernanda, nunca tinha ouvido nenhum outro terapeuta, nenhuma outra terapeuta falar, abordar dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, que é o quê? Como despertar o complemento divino através da elevação dos níveis de consciência do seu ego. Até porque, quando a gente está dentro de um grande despertar espiritual, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, sabemos que o foco é a nossa própria autocura. São as nossas curas aqui, nesse momento, nesse agora. E o ego, ele acaba sendo o vilão da história, não é verdade? Só que a Fernanda, aqui nesse momento, nesse agora, é um ego. E se o meu ego deixar de existir, se eu simplesmente falar assim, não, sai fora, ego, a Fernanda deixa de existir. Ou seja, temos que trabalhar esse ego para que ele entre em unicidade com a nossa essência. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre como elevar esses níveis de consciência do seu ego pode auxiliar no despertar do seu complemento divino. Mas antes, deixa eu me apresentar, para quem ainda não me conhece, para quem é novo, nova aqui no canal, muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui nesse momento, nesse agora, Fernanda Tollen, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Bora lá então! Vamos começar falando, relembrando que essa dinâmica ela funciona sincronicamente com as duas polaridades. Ou seja, existe você, existe o complemento divino. À medida que você vai trabalhando nas suas curas aqui, naturalmente ressoa no complemento do lado de cá. Inconscientemente, tá, gente? Não tô falando de nada aqui no consciente da pessoa parar e falar assim, ai meu Deus, ela está fazendo isso, deixa eu fazer também. Não. Por quê? São duas polaridades, dois indivíduos em dois corpos físicos diferentes, porém possuem uma mesma alma. Não é verdade? Eu explico isso no vídeo sobre diferença entre almas gêmeas e chamas gêmeas, que eu vou deixar o card aqui para vocês, tá bom? Quem tá entrando aqui, tá chegando aqui agora, para poder sintonizar um pouquinho mais no rolê. Então, à medida que você vai trabalhando dentro das suas curas, agindo pela sua essência, naturalmente o complemento vai responder através da essência também. Essência com essência conectam. Beleza? A partir do momento que você age com o seu ego, principalmente pelas feridas do seu ego, naturalmente o complemento vai responder com o ego dele também. Então o que acontece? Bate ego com ego. E aí começa toda aquela confusão de fuga, perseguição, espelhamentos fortes, enfim, toda essa história que vocês que já estão aqui na dinâmica já conhecem. E lembrando que, mais uma vez, o ego ele não é ruim. Precisamos dele para estar aqui nesse momento, nesse agora, encarnados, tá bom? Porém, quando a gente começa a entrar nesse rolê e a gente começa a trabalhar, nas nossas curas, nas feridas, para poder reconectar de fato com a nossa essência, a gente começa a rejeitar o nosso ego. Em vez de acolher, compreender quais as dores, dessa programação que tem aqui nesse momento, nesse agora, a gente começa a rejeitar esse ego. E a partir do momento que a gente rejeita esse ego, a gente está se rejeitando. E se a gente está se rejeitando, naturalmente o complemento também vai nos rejeitar. Porque tudo que você faz para você é o que o complemento vai fazer também. Ele é um espelho. Tá bom? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de como funciona essa estrutura da dinâmica para a gente começar a entender como podemos trabalhar esse ego na nossa vida, dentro da nossa jornada de curas, dentro dessa dinâmica espiritual. O ego ficar à frente, da nossa experiência física nesse momento, nesse agora, só vai trazer medo, dor e sofrimento. Porque, lembrando aqui, o que é o ego, Fê? O ego é apenas uma programação
que a gente recebe, a partir do momento que a gente vem para esse plano físico, uma programação e ele não pensa, ele não raciocina por ele mesmo. Ele simplesmente fica repetindo aquela programação ali com o intuito de te proteger. A função do ego é proteger você aqui nesse plano físico. Então, tudo que é novo, tudo que pode ser que atinja uma ferida sua, tudo que ali, por essa programação, pode fazer com que você corra risco de alguma forma, o ego vai tentar te proteger. E aí que entram as nossas autossabotagens. Quando a gente está com o nível de consciência do nosso ego lá embaixo, a gente não sabe quem a gente é, não sabe como esse ego funciona, a gente tá meio que nas mãos desse ego. Não tem como a gente modificar toda essa perspectiva. Diferentemente de quando você começa a elevar esse nível de consciência desse ego, você passa a ter ferramentas técnicas onde você consegue ir ressignificando, curando todas essas feridas, para que esse ego vá elevando de fato essa consciência, chegando cada vez mais perto do que você é em essência e saindo da dualidade, que eu sempre falo aqui, e indo para uma unicidade. E aí você me pergunta, né, mas como é que eu faço isso, Fê? Como é que eu elevo o nível de consciência do meu ego? O primeiro passo para você começar a elevar essa consciência do seu ego é exatamente compreender, entender, integrar quem você está neste momento. Porque o ego está neste momento. Você é essência, porém você está nesse momento dentro de um ego, dentro de uma personalidade que funciona de uma forma muito individualizada. Temos vários tipos de personalidades, cada uma funciona de uma forma. Cada uma tem as suas dores e os seus talentos. Então, quando você começa a entender como você está funcionando neste momento, fica muito mais fácil ressignificar esse ego. Fica muito mais fácil elevar esses níveis de consciência. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você esteja dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, né? E aí você tem uma personalidade onde é muito apegado, muito apegada ainda, né? Às coisas, às pessoas, a tudo à sua volta. E você sabe que você precisa trabalhar ali num sentido de soltar para que a dinâmica realmente evolua. Por que é esse soltar? Porque é justamente o momento onde a gente para de olhar para o outro e passa a olhar de fato para a gente mesmo. E aí, normalmente você entrega tudo ali, né, para o seu complemento, todo aquele amor, só que o complemento, como tem uma personalidade completamente diferente da sua, um ego completamente diferente do seu, pode ser que receba de uma forma sufocante. Não é que ele não te ame, não é que ele não sinta nada por você, porém para ele essa forma de demonstração pode ser sufocante. E aí, como ele pode não receber muito bem todo esse amor, né? Toda essa... não quero falar obsessão, mas assim... todo esse amor, digamos assim, pode ser que ele responda de uma forma um pouco grosseira, e aí vai bater no seu ego de uma outra forma, enfim, vai começar aquele embate de ego com ego, vai começar aquele jogo de ego com ego, que é o que mais acontece. Então eu vou provocar ele um pouquinho, vamos ver se ele não vai ficar com ciúme. Ego com ego, gente. Ego com ego, com o nível de consciência lá embaixo. Nível de consciência lá embaixo não funciona em dinâmica de chamas gêmeas. Não funciona. Simplesmente. Então a gente tem que ter aqui em mente que cada ser, cada polaridade que está aqui encarnada nesse momento, nesse agora, tem um ego, tem uma personalidade que funciona de uma determinada forma. E quanto mais você compreende como a sua personalidade está e funciona, mais ferramentas você tem em mãos para poder ressignificar, transformar todas aquelas feridas, aquelas densidades, aqueles bloqueios dentro dessa personalidade, para poder elevar esses níveis de consciência e chegar cada vez mais perto da sua própria essência. E quanto mais perto você está chegando da sua essência, mais você está despertando o seu complemento. Porque, lembra, mais uma vez, uma mesma alma em duas polaridades, em dois corpos individuais experienciando uma vida física. Porém, tudo que você
trabalha, todas as curas que você trabalha em você ressoam nessa alma, que ressoam naturalmente no complemento. Então, ele querendo ou não, ela querendo ou não, né? Ela vai despertar. Porque quanto mais você evolui, eleva o seu nível de consciência, eleva a sua vibração, mais vai chegar do lado de lá. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais a gente assume a autorresponsabilidade por todo esse rolê, assume a responsabilidade de fato por quem estamos neste momento, quem é essa personalidade, quem é esse ego, como ela funciona, como ela está funcionando neste momento, em que nível de consciência mais ou menos ela está trabalhando, como é que eu faço para elevar esse nível de consciência. Quanto mais a gente foca nesse rolê, de fato, mais a caminhada vai ficando leve, mais a caminhada vai ficando harmônica, mais resultados você vai tendo, sem aquelas estagnações dentro da dinâmica. Porque às vezes tem coisas que vocês poderiam viver em um mês que às vezes se arrasta por um ano. Exatamente porque tá ali, ó, em embate de ego com ego. Por quê? Simplesmente porque vocês não se conhecem, nós não nos conhecemos, não nos conhecemos em essência, no que estamos, como funcionamos nesse momento e nesse agora. Então, o seu complemento, ele vai sentir cada movimento seu. É claro que não é conscientemente, né? No nível inconsciente, como eu disse, tudo que você trabalha aqui, todas as curas, todo o nível de consciência que você eleva, naturalmente ressoa na sua alma, que vai ressoar nele, despertando, puxando ele de fato para o plano de alma de vocês. Então, pensando em todo esse rolê, experienciando, colocando todas as teorias, botando, gente, sério, em muita prática. Eu e a Mariana Rafi, que é terapeuta sistêmica especialista em Eneagrama, a gente passou uma semana elaborando e botando tudo isso na prática para poder entender como funcionaria a gente trabalhar diretamente nesse ego, né? Chegando na essência. E a gente teve resultados surpreendentes nas duas dinâmicas. Tanto eu quanto Mariana Rafi estamos em uma encarnação de chamas gêmeas dentro de dinâmicas, né? Eu sou divino feminino, ela é divino masculino, e cada uma na sua dinâmica foi entendendo ali, cada uma no seu tipo de personalidade, como a gente funciona, como estávamos funcionando naquele momento, e assim, os resultados foram surpreendentes, uma coisa muito surreal, muito surreal mesmo. E aí, pensando nisso, a gente falou, cara, a gente precisa, a gente, né, merecemos expandir isso. E com isso decidimos fazer uma masterclass gratuita. Sim, você ouviu certo, uma masterclass gratuita no dia 25 de setembro, às 19h19, aqui no nosso canal do YouTube. Então, assim, já anota na agenda, bota despertador para não perder, porque vai ser uma masterclass muito surreal, onde a gente vai passar muita coisa para vocês. Você que tá aí dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, tá sentindo que sua dinâmica tá estagnada, não tá conseguindo de fato compreender, né, tudo que tá acontecendo, enfim, o complemento há muito tempo ainda ali naquele rolê. Claro que tudo tem as datas certas de acontecerem. Porém, o nosso ego aqui costuma atrasar muito o rolê. Então é exatamente nele que a gente vai focar nessa vez, para que a gente possa de fato despertar esse complemento, né? Para que a gente possa de fato fazer com que essa dinâmica se expanda como está no plano de alma de cada um aqui. Tá bom? Então é isso, um beijo grande para vocês. Espero todos vocês, esperamos todos vocês no dia 25 de setembro, às 19h19, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo grande. Até lá, arro!